Altitude de aceleração. O que é isso e como a escolha dela pode afetar o seu peso máximo de decolagem? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal Eco Performance, um vídeo que vai tratar de altitude de aceleração. O que dentro desse tema? Eu vou explicar para vocês as duas maneiras que a gente usa a altitude de aceleração. O que eu quero dizer com isso? Uma quando a gente decola com todos os motores funcionando sem problema nenhum, a outra quando a gente usa essa altitude para acelerar considerando a perda de um motor lá na VF. E depois eu vou explicar como a escolha dessa altitude pode limitar o teu peso máximo de decolagem. Por último, mas apenas para os membros, eu vou dizer como a gente pode contornar essa situação e eventualmente deixar a escolha da nossa altitude bem elevada, a nossa altitude de aceleração, e mesmo assim conseguir decolar com o peso que a gente gostaria de decolar, um peso um pouco mais alto. Mas essa parte final é só para os membros. E deixa eu já avisar vocês, por favor, deixa o like nesse vídeo, não custa nada, é de graça, se inscreve no canal, estamos quase batendo 10 mil inscritos, e ativa o sininho para receber todas as notificações. Se quiser dar um passo a mais, considere se tornar membro do canal e ter acesso a todo esse conteúdo exclusivo que eu produzo aqui. Dito isso, vamos sem mais delongas ao que eu prometi, vamos falar das duas formas de utilizar a altitude de aceleração, e para isso eu já trago aqui na tela uma imagem, umas animações que eu criei para explicar tudo isso para vocês. Vamos então considerar que a gente está decolando all engine, todos os motores estão funcionando. A gente inicia a nossa corrida de decolagem, sai do chão com um climb positivo, nós vamos recolher o trem de pouso e ali nós vamos manter uma velocidade específica até atingir essa altitude de aceleração. Que velocidade é essa? Varia um pouco de avião para avião, mas ela é por volta de V2 mais 20 nós. A V2 calculada no processo mais 20 nós. Ah, pode ser menos do que isso? Pode. Em quadrimotores ela tem um limite mínimo de V2 mais 10. Pode ser mais do que isso? Pode também. Em bimotores ela pode ter até um limite de V2 mais 25 nós. Mas média entre 15 e 20 nós acima da V2 é a velocidade que a gente vai voar e manter. Até atingir a altitude de aceleração. Quando atingir a altitude de aceleração, lembrem, nós estamos com todos os motores funcionando. Então a gente tem muita sobra de potência. Aliás, eu já falei sobre isso quando eu falo sobre segmentos de decolagem. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Como a gente tem muita sobra de potência, aqui a gente já troca o ajuste de potência que nós temos, de potência take-off, de potência de decolagem, para potência de subida, climb. Uma vez que a gente ajustou a potência climb, agora a gente baixa um pouco o nariz, a gente não permite que o avião suba com toda aquela capacidade ascensional que tinha antes, e a gente divide essa energia em dois. O avião não vai usar toda a sobra de energia dele só para subir, mas vai usar parte para subir, parte para acelerar. Então você vê que há uma redução na nossa razão de subida, no ângulo de subida que a gente descreve, mas começa a ganhar velocidade. Ganhar velocidade para quê? Para que a gente possa recolher os flaps e atingir uma velocidade que é aquela que a gente vai subir em rota. Pode ser uma velocidade flap up, pode ser uma velocidade um pouquinho mais alta, pode ser 250 nós. Eu não sei, vai depender um pouco de cada estratégia que a empresa que você voa vai determinar. Mas uma vez que a gente atinge essa nova velocidade, a gente mantém ela e aí sim a gente consegue um pouco mais de ângulo de subida de novo. A gente não está mais dividindo a nossa ação entre acelerar e subir. A gente agora quer mais uma vez somente subir. Então vai embora, subida em rota planejada all engine. É assim que a gente descreve. Brenner, mas e o que muda se por um acaso um dos motores falhar? Quando um dos motores falha, a gente tem a nossa capacidade ascensional ou a capacidade de acelerar muito reduzida. Vou falar assim, em média, cerca de 80% de redução da nossa capacidade de performance. Então a gente vai reiniciar a nossa decolagem na VF, ou na V1 pode ser. A gente considera a perda de um dos motores, roda o avião na VR e estamos em voo 35 pés ainda em cima da pista, ou da Clearway se houver, mas aqui não vem ao caso. A gente segue a nossa subida na V2. Aqui no V2 mais alguma coisa, a subida é feita na V2 para qualquer aeronave. A gente começa a nossa subida, tem razão positiva de subida, a hora de recolher o trem de pouso. O trem de pouso recolhido,
a gente continua esse processo de subida na V2 até atingir isso que a gente chamou de altitude de aceleração. Mais uma vez, o que a gente faz na altitude de aceleração? Ora, acelera o avião. Mas aqui nós temos um problema. Nós temos muito pouca capacidade ascensional. Nós já subimos com um ângulo bem menor do que teríamos subido, como eu demonstrei antes, quando a gente tinha todos os motores funcionando. E a gente também tem muito pouca capacidade de acelerar. Por isso mesmo, o padrão é manter aqui a potência máxima de decolagem. Ela é máxima ou ela é a temperatura assumida, Brenner? Bom, ela pode ser a temperatura assumida que você utilizou, ela pode ser o D-rate que você utilizou e não precisa mexer nessa potência. Os cálculos foram feitos para que, caso haja falha de motor, todos os gradientes sejam cumpridos mesmo com aquela potência reduzida. Mas, para efeito de facilitar o nosso entendimento, eu vou falar daqui para frente sempre a potência máxima de decolagem. Então você mantém a potência máxima de decolagem e aqui não ajusta a potência para a potência de subida. Vai acelerar com potência máxima de decolagem instalada ainda ou executada ainda pelo seu avião. Vai acelerar, vai recolher os flaps e só ao terminar o recolhimento dos flaps, ao já estar na velocidade flap up, é que a gente vai prosseguir novamente a nossa subida. E aqui sim, terminamos de recolher os nossos flaps, terminamos o que nós tínhamos que acelerar, a nossa altitude de aceleração já fez o papel dela, e agora a gente vai trocar a potência. De potência de decolagem para potência máxima contínua. E essa potência máxima contínua pode ficar de forma indefinida no voo de vocês até que consigam atingir a altitude que vocês vão resolver o que vão fazer. Se vão retornar para o aeroporto, se vão prosseguir para um outro porque esse aeroporto que vocês acabaram de decolar está fechado, ou seja lá o que for. Bom, montado esse cenário, a gente estudou as duas coisas. O que o avião faz quando ele decola com todos os motores e o que ele faz quando ele decola tendo perdido um motor lá na VF. Atenção para esse detalhe que eu frisei. Quando você decola com todos os motores funcionando, a altitude de aceleração ela é apenas o começo de um processo. Um processo para limpar o avião e que você vai fazer isso já utilizando a potência de subida e realizando uma subida um pouco menos agressiva, mas sobe acelerando. Quando você decola tendo perdido o motor na VF, a altitude de aceleração ela não é só o começo do processo de aceleração, mas ela também é o final. Tudo isso é feito de forma nivelada e com potência de decolagem ainda ajustada no motor. E só ao final desse processo você vai ajustar a potência máxima contínua para seguir a subida para a altitude que você quiser. Explicado isso, vamos agora focar nesse segundo cenário, que é o cenário de falha de motor. E eu vou explicar a altitude de aceleração, a escolha da altitude de aceleração, em função desse cenário de falha de motor. Voltando então ao avião para a nossa pista. A gente iniciou a corrida de decolagem, ajustado num Boeing 737, por exemplo, em flap 5, perdeu o motor na VF, que é uma velocidade que ocorre 1 segundo antes da V1, roda na VR e atinge a V2 aqui nesse ponto. Aqui nós já temos, por exemplo, 50 segundos de tempo decorrido. Isso vai ser muito importante para a nossa análise daqui para frente. Vamos contabilizar daqui para frente vários cenários diferentes a partir desses 50 segundos. A primeira coisa que vai acontecer é o avião, com a razão positiva, recolher o trem. Isso vai demorar mais cerca de 10 segundos. Bom, trem recolhido, nós já temos 1 minuto. Daqui para frente nós temos que subir até a altitude de aceleração, que nós podemos escolher qualquer valor, entre um mínimo de 400 pés e um máximo de 1.500. Vamos começar com esse valor mínimo sendo escolhido pela gente. Vamos começar com 400 pés. Ao atingir 400 pés, o avião vai baixar o nariz, ele vai nivelar e aqui ele vai começar um processo de recolhimento dos flaps. O flap então vai sair de 5 para 1, de 1 para 0, no caso do Boeing 737. Você apenas é um exemplo de um avião, você use aqui o avião que você voa. Muito bem, dito isso, vamos dar uma olhada agora no cronômetro. Quanto tempo demorou desde que a gente iniciou o nosso processo de decolagem até este ponto aqui, em que nós encerramos o recolhimento do flap e agora vamos abandonar a potência de decolagem para ajustar a potência máxima contínua? Suponhamos que todo esse processo tenha demorado 3 minutos e meio. Mas por que é importante saber esse tempo aqui? Por que é importante eu saber que aqui deu 3 minutos e meio? Porque
todo motor aeronáutico, seja ele a reação, a pistão ou turbohélice, ele é certificado para manter potência máxima de decolagem por 5 minutos. Além de 5 minutos, ele não é obrigado a aguentar. Esse é o máximo de tempo que ele tem que manter a potência de 5 minutos. Existem certificações adicionais que a gente vai comentar em outro ponto do vídeo. Mas a certificação padrão, 5 minutos mantendo potência máxima de decolagem. Dito isso, eu não posso manter a potência de decolagem por mais de 5 minutos. Ou seja, como eu mantive potência de decolagem durante toda a corrida, subida inicial e toda a aceleração até o recolhimento de flaps, todo esse processo tem que encaixar dentro do tempo de 5. Agora, se por um acaso eu eleger uma altitude de aceleração um pouco mais alta, digamos, em vez de 400 pés, 800, é lógico eu supor que o tempo que vai demorar para eu terminar todo esse processo é maior. Afinal, eu tenho que subir por 1 minuto a mais. Então vamos ver o que vai acontecer. Imaginando o nosso ponto de largada aqui a 35 pés como a gente combinou, e eu já usei 50 segundos até esse ponto, quanto eu vou usar para terminar de recolher o meu flap caso eu escolha uma altitude de aceleração de 800 pés acima do solo? Bom, 800 pés acima do solo, eu vou usar aí cerca de 1 minuto e pouco a mais, então em vez de 3 minutos e meio, eu consegui fazer isso com 4 minutos e meio, digamos, 1 minuto a mais. E se eu escolher uma altitude de aceleração um pouquinho mais alta, digamos 1000 pés? Se eu escolher uma altitude de aceleração de 1000 pés, mais uma vez o processo se torna mais demorado. Porque eu tenho que subir agora não só 400, não só 800, eu tenho que subir 1000 pés antes de baixar o nariz, acelerar o meu avião. E o processo de aceleração em si, ele é também um pouquinho mais demorado, porque o fato de eu estar 600 pés mais alto do que o meu exemplo inicial faz com que o ar seja um pouco mais rarefeito, faça com que também eu tenha um pouquinho menos de tração disponível, e com menos tração disponível eu acelero mais devagar. Então todo o processo é mais demorado, não só a subida, mas também o trecho de aceleração. E como o trecho de aceleração demorou mais, agora, digamos, eu bati nos meus 5 minutos limitantes. Eu não posso escolher uma altitude de aceleração mais alta. Se eu escolher uma altitude de aceleração mais alta, eu demoraria, por exemplo, 6 minutos para completar todo o processo. Mas eu ainda posso, por lei, escolher essa nova altitude de aceleração. Eu ainda estou abaixo de 1500, 1300, por exemplo. Então, o que eu faço? Uma das opções para resolver esse problema é mexer no seu peso de decolagem. Você vê esse número que eu coloquei aqui lá junto da pista de 65 toneladas? Todas as nossas decolagens estavam acontecendo sempre com 65 toneladas aqui, sempre nesse mesmo peso. E eu não consigo, com 65 toneladas, escolher a altitude de aceleração de 1.300 pés. Mas eu consigo escolher a altitude de aceleração de 1.300 pés se eu fizer tudo isso em 5 minutos. Como eu faço para fazer todo esse processo em 5 minutos? Eu mexo no meu peso. Se eu decolar mais leve, por exemplo, com 60 toneladas, eu consigo uma razão de subida mais alta e eu consigo atingir a minha altitude de aceleração em menos tempo e consigo acelerar de forma mais rápida. Tudo isso garante que eu consiga finalmente em 1.300 pés completar a minha tarefa dentro dos 5 minutos regulamentares. Agora eu pergunto a vocês, o que forçou eu reduzir o meu peso máximo de decolagem? Foi a escolha da minha altitude de aceleração. A gente vai dar um nome para esse peso máximo de decolagem que foi limitado em função da escolha da altitude de aceleração. O nome desse peso é Level Off Limit Takeoff Weight, ou peso máximo de decolagem limitado pelo nivelamento. Nivelamento aonde? Na altitude de aceleração. Na prática, esse tal Level Off Limit Takeoff Weight, ele é um peso definido em função de você garantir que ao final da altitude de aceleração você tem exatamente 5 minutos de utilização da potência de decolagem do seu motor. Agora, uma coisa que ainda não ficou explicado é qual o objetivo de escolher uma altitude de aceleração mais alta? Por que eu não posso acelerar o meu avião então de forma mais baixa? Bom, existem vários motivos aqui, mas eu vou citar 2. Um deles tem a ver com a própria padronização de uma determinada companhia aérea.
Para citar, por exemplo, a Ryanair, todas as altitudes de aceleração, até onde eu sei, se alguém voa na Ryanair me corrija se eu estiver errado, são de 1000 pés acima do campo. Ou mais, mas nunca menos de 1000 pés. Por quê? Porque é um padrão da empresa. Esse padrão tem algum objetivo específico? Não sei. Existem outras empresas que escolhem, por padrão, sempre a menor altitude de aceleração possível, 400 pés. Existem empresas que escolhem a altitude de aceleração que estão no meio do caminho, como aquela padrão a ser definida pela empresa. Por exemplo, 800. Existe algum motivo para uma ou para outra? Certamente todas as empresas têm os seus. Agora, esse piso que as empresas escolhem para a sua altitude de aceleração, se for muito alto, pode gerar esse problema do Level Off Limit Takeoff Weight. E às vezes ele não precisa nem ser tão alto assim. Mesmo um piso intermediário como 600, 700 pés pode gerar o Level Off Limit Takeoff Weight para cenários em que o aeroporto que você decola já é muito alto, pois o tempo de aceleração em cima da pista, o tempo de subida e o tempo de aceleração para recolher os flaps vai ser muito alto se comparado àquele de um aeroporto ao nível do mar. Mas e o que mais pode definir a nossa altitude de aceleração, além de uma simples escolha da empresa que a gente voa? Obstáculo. Ah, Brenner, mas daí não é Obstacle Limited Takeoff Weight? Não necessariamente. Se eu colocar aqui um obstáculo e a gente imaginar 35 pés em cima desse obstáculo e um gradiente qualquer que a gente tem que cumprir, 0,8% acima desse gradiente é o nosso Gross Flight Path que a gente tem que cumprir. E tudo isso ainda é menor do que o nosso gradiente normal que a gente tem que cumprir durante o segundo segmento de decolagem de 2,4%. Ué, então como esse obstáculo vai limitar a nossa decolagem? Porque ele forçou que a escolha da nossa altitude de aceleração fosse alta. Porque ainda que ele seja um obstáculo que exige um gradiente de subida relativamente raso, menor do que o mínimo exigido por lei no segundo segmento, ele é um obstáculo que, se a gente escolhe uma altitude de aceleração muito baixa, durante o processo de aceleração, a gente acaba batendo nele. Então esse obstáculo ele acabou forçando a altitude de aceleração a ser mais alta, ainda que ele não tenha forçado o gradiente de subida a ser mais alto. E sim, o limitante aqui vai ser mais uma vez Level Off Limit Takeoff Weight e não Obstacle Limit Takeoff Weight, porque o Obstacle Limit Takeoff Weight é quando a gente é forçado a fazer um gradiente de subida mais alto e reduzir o peso em função do gradiente de subida, e não da escolha da altitude de aceleração. Mas isso gera uma situação bem interessante. Nas antigas análises que se fazia em papel, toda vez que a gente fazia essa análise de pista, o peso máximo de decolagem era sempre indicado através de um código. Eu trago aqui alguns exemplos para vocês. Esse código ele poderia ser na linha Boeing para Field, a letra F, para Obstacle, um asterisco, e a letra O é utilizada para não confundir com o 0, para Climb, a letra C, para Tire Speed, a letra T, para Brake Energy, a letra B, e para Level Off Limited Weight. Bom, nas antigas análises era considerada a letra L. Mas como existia uma certa confusão entre o teu limite ser obstáculo e o teu limite ser altitude de aceleração, em algum momento do passado, a Boeing abandonou a letra L e hoje em dia, se você mandar gerar análises em papéis através do software da Boeing, mesmo sendo Level Off Limited Weight, ele aparece como um asterisco, o mesmo símbolo de obstáculo. Interessante isso, não? De qualquer forma, a maioria das análises hoje é feita de forma eletrônica e não mais em papel, considerando aqui o uso de um laptop, um iPad ou até mesmo um dispositivo embarcado no próprio avião. Mas e aí, Brenner? E se por um acaso eu quero decolar com 65 toneladas, eu preciso de uma altitude de aceleração mais alta, o que eu faço? Existe solução para isso? Existe, mas esse é um assunto do vídeo exclusivo para os membros. Se você gostou desse vídeo, por favor, lembra, dá o joinha lá, se inscreve no canal, vamos bater 10 mil inscritos e ativa o sininho para receber todas as notificações. Se você quer dar um passo a mais, por favor, considere se tornar membro do canal e ter acesso ao conteúdo exclusivo, por exemplo, a continuação desse vídeo. Me segue lá nas redes sociais. Um abraço para vocês e até a próxima!